Ok. Buenos días a todos. Yo voy a ser el técnico de esta mesa y quería decirles algunas cosas técnicas. Primero, que en este momento se está transmitiendo por YouTube y les voy a compartir en el chat el link para que ustedes lo compartan directamente en sus redes sociales, digamos. Eso. Lo segundo, que cada uno tiene que elegir uno de los idiomas que están abajo. Todos deberían irse a un idioma porque van a haber expositores en otros idiomas que lo van a traducir al portugués o al inglés o al español. Por lo tanto, todos tienen que elegir un idioma. Y para eso abajo hay un icono que es como un mundo, y ahí eligen el idioma al cual pueden incluirse, digamos. ¿Ya? Y los micrófonos van a estar cerrados durante toda la exposición y al final pueden ustedes ir haciendo preguntas a través del chat o a través de levantar la mano, ¿ya? Eso, y cualquier cosa yo voy a estar acá apoyando. Entonces, por lo tanto, No, parte, no, ¿sí? ¿cómo? Ok, entonces voy a cerrar todos los micrófonos ahora, ¿ya? Los expositores y los traductores pueden abrir sus micrófonos cuando quieran. Bien, vamos, Natacha. Olá a todos, como disse o Alejandro, quem quiser ouvir a nossa mesa temática em português ou inglês ou espanhol, tem um ícone em baixo, o ícone de mundo, e podem escolher a língua. Hi everyone, you may choose the language you want to hear in this table by clicking an icon below the screen, the icon of the world, okay? Bem-vindos ao 8º Simpósio do Centro Mundial de Estudos Humanistas. Estamos no eixo temático rumo a novos estilos de vida. E a nossa mesa tem como tema principal a cidade humanista pós-Covid. Eu vou apresentar os intervenientes nesta mesa. Vou começar pelo moderador, que é o Billy Springle. O Billy Springle é arquiteto na Universidade Ibero-Americana, desde 1985, e tem estudos de pós-graduação de design arquitetónico no Politécnico de Milão. É diretor do Gabinete de Arquitetura Springle mais Lira de 1988 a 2019 e do Springle mais AMK desde 2019. É membro fundador do Utopolis, Laboratório de Cidades, e académico da Academia Nacional de Arquitetura. A sua obra tem sido publicada e reconhecida com prémios em bienais de arquitetura mexicana e ibero-americana, no German Design Award e outros prémios nacionais e internacionais. Depois temos o Remígio Chilaula. O Remígio é arquiteto e urbanista, residente e formado em Maputo, em Moçambique. É também membro do movimento humanista desde 2006, altura em que começou a seguir e difundir a mensagem de Silvio. Junto com colegas arquitetos, fundou, em 2017, a Associação Mapeando o Meu Bairro, dedicada ao mapeamento comunitário com recurso a dados abertos e software livre. Liderou também a formação em 2015 da empresa social Wave, dedicada a fazer arquitetura em contextos de assentamentos informais, como forma a diminuir as desigualdades sociais da cidade dual. A Mónica Bertolino é arquiteta pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e pela Universidade Nacional de Córdoba, Argentina. É proprietária do estúdio Bertolino Barrado, junto com Carlos Rota Barrado. Obteve diversos prémios a nível nacional e internacional. É professora titular de projeto em graduação e pós-graduação na Universidade Nacional de Córdoba, na Universidade Nacional do Litoral e na Universidade Católica de Córdoba.
professora convidada e conferencista em numerosas universidades, assim como em fóruns, bienais e congressos, na Argentina, América Latina, Estados Unidos, Europa, África do Sul. É cofundadora e diretora da Rede Sul. Tem publicações de obras e produção teórica em reconhecidos meios nacionais e internacionais. A Lia Ferreira é licenciada em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, onde iniciou a sua pesquisa e especialização naquilo que defende ser da arquitetura sustentável, ou seja, a arquitetura inclusiva. A sua trajetória pessoal e profissional está marcada pelo tema da acessibilidade e inclusão de todas as pessoas, exemplos dos quais são os vários artigos publicados e a participação em equipas técnicas de algumas publicações, assim como as funções de provedora dos cidadãos com deficiência na Câmara Municipal do Porto, entre 2012 e 2017. A convite tem ministrado formação certificada em acessibilidade e design universal e orientado teses de mestrado sobre o tema da acessibilidade e planeamento. Em outubro de 2019, foi nomeada técnica especialista na Secretaria de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, onde desempenha funções de assessoria técnica e política. Desde 2020 é delegada da Ordem dos Arquitetos, eleita pela Secção Regional Norte. O Ranito nasceu em Ibaraki em 1974. É um arquiteto japonês que vive em Portugal desde 2004. Depois de um segundo mestrado em Design Sustentável na Escola de Arquitetura de Londres, trabalha com Álvaro Siza no seu gabinete de Álvaro Siza Arquitetos Limitado, até 2011, ano em que abre o seu próprio escritório. Desde então, constrói cerca de 18 projetos, tendo ganho 2 prémios em competições internacionais. Em 2018, doutora-se em Arquitetura no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e publica 3 livros em Portugal e no Japão, alguns com várias edições especializadas no design de processo de Álvaro Siza e na divulgação da prática de arquitetura e cultura contemporâneas. E a Ana Maria Duran Calisto é arquiteta, urbanista e projetista ambiental equatoriana. A sua atividade divide-se entre o design, o ensino, a investigação, a curadoria e a comunicação. Além de ter fundado o estudo A0 no ano 2002 com o arquiteto indo-britânico Jas Kalirai, tem exercido atividade docente na Pontifícia Universidade Católica do Equador, em Harvard, na Universidade de Colômbia, na Universidade de Michigan e na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, onde atualmente é doutoranda no Departamento de Planificação Urbana. Duran Calisto coeditou os livros Beyond Metropolis e Urbanismo Ecológico na América Latina. Atualmente é docente em Yale e na UCT e prepara um livro sobre as constelações de agroecologia urbana na América pré-colombiana. E aqui estão apresentados os nossos intervenientes. Daba a palabra ao Billy Springle. Hola, buenos días a todos. Esta es una mesa especialmente interesante por varias razones. Dentro del marco del humanismo es indispensable hablar de los lugares donde se ejerce o no se ejerce el humanismo, donde hay que hacer intervenciones o resistencias. Y el espacio principal de las relaciones humanas, sin duda, es la ciudad. Es la construcción más compleja que hemos hecho los humanos. Hoy concentra el 50% de la población en un proceso de urbanización que para 2050 alcanzará alrededor del 70% de la población. Es decir, hay una transferencia clarísima de los espacios rurales y del campo a la ciudad. Y por otro lado, la ciudad hoy
concentra el 80% del Producto Interno Bruto Mundial. Es decir, la economía está en las ciudades, la vida está en las ciudades. También, si entendemos el planteamiento de Michael Batty de que la ciudad es donde suceden acciones, interacciones y transacciones, la ciudad física es definitivamente ese lugar, pero también existe hoy, y con la pandemia se ha acelerado, una ciudad virtual que nos une como en la que estamos en este momento. En este momento estamos interactuando a través de medios electrónicos en un espacio completamente ubicuo. Justo comentaba hace rato que el límite a la ubicuidad virtual son los usos horarios que nos han hecho un poco de lío este día con los diferentes horarios que estamos cubriendo. Es importante, creo, desde el escenario humanista, entender cuál es el momento actual donde las ciudades se encuentran y que son un reflejo, pero al mismo tiempo un área de influencia en cómo nos relacionamos y cómo actuamos, y cómo el COVID o la pandemia nos ha mostrado alternativas y ha acelerado procesos que ya estaban encaminados, pero que de repente se vuelven evidentes. Se vuelve evidente y adquiere una relevancia fundamental el problema de la emergencia ecológica. Finalmente, la pandemia no podemos separarla de un proceso de zoonosis, que es el proceso por el cual las enfermedades animales se transmiten entre especies, y en este caso a los humanos, provocado por la violencia con la que hemos ocupado el planeta. No podemos dejar de ver la inequidad como uno de estos temas que la pandemia evidenció tanto a nivel países como a nivel grupos sociales. Los pobres se han llevado la parte más dura. Y también tuvimos la oportunidad de ver otras maneras de existir. La pandemia nos dio espacio para reflexionar, nos dio silencio en las calles, trajo de nuevo cierta fauna a las ciudades, bajó la contaminación, nos enseñó claramente lo que Chul Han, el filósofo coreano-alemán, llama la sociedad del cansancio, y también nos hizo valorar realmente qué es lo importante. La ciudad actual se divide en muchos sectores y en muchos tipos de ciudades, pero en general podríamos decir que el fenómeno más predominante es el de la ciudad construida a partir del coche, con grandes distancias, con zoning, con áreas donde solo se trabaja, solo se duerme, solo se divierte, solo se compra, y que implican grandes trayectos, y donde el 35% en promedio de las ciudades, un poco mayor en algunos suburbios, lo ocupa el coche. Si hablamos de humanismo, tenemos que hablar de esta dicotomía entre la máquina y el ser humano en el espacio público. Si hablamos de humanismo, hablamos de las relaciones entre las personas, hablamos de los objetivos y hablamos de los procesos que determinan cómo nos relacionamos y de los espacios. Me encanta la idea de que estamos aquí representando varios continentes, solo nos falta Oceanía. Tenemos desde un arquitecto japonés que está ubicado y que vive en Portugal, pero tiene esta visión de origen. Tenemos un arquitecto de Mozambique, de África. Tenemos dos arquitectas de Sudamérica, de Ecuador y de Argentina. Tenemos una arquitecta portuguesa y yo que soy mexicano. De alguna manera, nuestro espectro no solo es geográfico, sino también estamos hablando de ciudades muy distintas. Hablamos de ciudades en formación, como puede ser Maputo, o las ciudades del centro de África. Hablamos de ciudades súper maduras, ya muy antiguas, como puede ser Oporto, puede ser Lisboa, las ciudades europeas, que además tienen una gran son muy compactas. Y hablamos de ciudades con historia y con antigüedad, pero megalópolis como la Ciudad de México, y ciudades latinoamericanas con el crecimiento desordenado de los 80s hasta hace muy poco.
Creo que este escenario va a ser muy interesante. Vamos a empezar con las presentaciones de cada uno de nuestros invitados, una presentación de 5 minutos para exponer su visión del tema desde su óptica, y después tendremos un conversatorio de unos 45 minutos para dejar espacio para preguntas y participación del público, que siempre es algo muy interesante y muy importante. Nuestro primer expositor es Remigio Chilaule. Remigio, te dejamos la palabra. Hola, gracias, Billy. Então, eu vou falar em português. Sí. E vou compartilhar agora minha pantalla. Conseguem ver? Sim. Só. Ok. Então, a cidade humanista pós-Covid, eu achei interessante, achei que podia contribuir algumas imagens de Maputo e como nós temos vivido um pouco esta questão do Covid e o que vem, como urbanistas, arquitetos, pensamos que vem depois. Entretanto, achava a coisa mais importante que gostaria de fazer nestes 4 minutos que restam é dar um passo atrás em relação a esta temática, né? Porque um passo atrás, hoje de manhã, por coincidência, acordei e tinha um status no WhatsApp, que era esta imagem aqui, que mostra 2 ondas, né? Porque fala-se muito de ondas agora no tempo de Covid, a primeira onda, a segunda onda. Então, essa imagem achei bem interessante e alinhada com esse passo atrás que gostaria de dar, que mostra as coisas que estão antes do Covid um pouco. Pelo menos no nosso contexto aqui em Moçambique, e acredito que é comum para vários países de África e não sei em outros lugares. Por exemplo, só para dar 2 exemplos, estas são algumas estatísticas não muito exatas, mas também não estão muito longe, do número de casos de mortes de Covid em 2020 e casos de mortes por malária em 2019 em Moçambique. Então, é caso de nos perguntarmos de qual pandemia exatamente ouvimos falar tanto, desde a nossa perspectiva, quando tanto ouvimos falar da pandemia. Acho que há muitos moçambicanos que vêm vivendo várias outras pandemias que né, como disse, dão esse passo atrás. Outro exemplo é é um documento do nosso Instituto de Estatística aqui em Moçambique, que mostra a população segundo posse de telefone celular em 2007 e 2017, e podemos ver, por exemplo, que em 2017 30% da população homens tinham telefone e 22% das mulheres tinham telefone. Se vamos ver a internet, é ainda mais impressionante este número, com 8% de homens com acesso à internet e 5% das mulheres. Portanto, 95% das mulheres moçambicanas não têm internet. Então, de novo, nós que temos o privilégio de fazer parte dos 5% que têm internet. Claro que estamos no mundo digital, estamos a trabalhar a partir de casa, mas creio que é importante percebermos do grande grupo social que está marginalizado. Quando falamos de que que há uma sociedade marginalizada, porque realmente há duas sociedades. Há uma sociedade que é esta que mais conhecemos e vemos, e depois há um vasto grupo de pessoas que simplesmente está a viver à margem da sociedade. E isso reflete-se, portanto, nas nossas cidades. Esta é uma foto aérea de Maputo, em que vemos, de facto, ali ao fundo, a tal cidade,
que fala do Covid, que tem internet, que tem, portanto, todas estas coisas. E depois temos a outra cidade, que é uma cidade muito diferente e muito menos assim, conhecida. Esta é uma imagem do mesmo lugar, mas olhando para o outro lado, e vemos que esta cidade, a segunda cidade, ela é muito, estende-se infinitamente. Então, são os 95% das pessoas que vivem nesta segunda cidade, e depois temos os 5% que vivem na cidade que nós chamamos de cidade de cimento. Acho que estou muito lento para o tempo que me deram, mas também por causa dos tradutores estou a tentar falar um pouco devagar. Vou passar um pouco mais rápido. Trago aqui algumas imagens também desta cidade, desta segunda cidade que chamei, né, a segunda cidade. Vemos ali ao fundo a cidade de cimento, a cidade dos prédios, e estas são várias imagens deste ambiente da outra cidade. Nem tudo é negativo. Nesta outra cidade temos inspiradoras relações sociais. Na verdade, são essas relações entre as pessoas, aquela solidariedade, o carinho, o senso de uma comunidade. São as coisas que permitem que, apesar das péssimas condições físicas, de infraestrutura, podemos ver sempre os idosos a cuidarem, por exemplo, das crianças, a conversarem na varanda, as crianças a brincarem, enquanto as mães vão tentando fazer algum comércio. Em todo sítio há espaço para jogar futebol, nem que seja com uma bola feita de algum material improvisado. Portanto, é isso, acho que é importante este passo atrás. Mais alguns exemplos relacionados com ainda tentando mostrar o que é Maputo. Uma das coisas que faço como arquiteto é dar aulas, e muitas vezes levamos os estudantes a visitar os novos prédios que estão a ser construídos em Maputo, como é o caso deste prédio aqui. Levamos para lá os estudantes, claro que eles sempre ficam com toda a arquitetura. A vista desses prédios também é maravilhosa, temos até jardins, parques, campos desportivos. E os apartamentos nesses prédios podem custar meio milhão de dólares. É um preço normal de mercado deste tipo de apartamentos. Este é o terraço de um desses prédios. E a poucos escassos 5, 6 quilômetros, 7 quilômetros, não no distrito, não numa área muito rural, ali mesmo dentro da mesma cidade, temos casas destas, em cada vez que chove, este é o cenário que se dá no quintal. Não precisa uma grande inundação, basta chover. Esta casa está muito perto desta aparente montanha, que na verdade é a lixeira municipal da cidade de Maputo, onde vão parar todos os depósitos de lixo. Esta casa pode ser adquirida a cerca de $1.500. Então, de novo, temos esta questão das duas cidades e a pergunta de qual é a cidade pós-Covid é uma pergunta que podemos fazer nesta cidade da imagem da direita. Na imagem da esquerda ainda há outros debates pós o que precisam ser realizados, né? E como disse, é a maioria das pessoas. Isto é só já levo 8 minutos, então vou mesmo acelerar. Isto era só uma imagem, era mais um exemplo de alguma pequena intervenção da arquitetura que nós temos tentado fazer a nível dos bairros, destes bairros que falei, né, da segunda cidade, mas vou passar. Vou rapidamente ler esta frase de um arquiteto português / moçambicano bastante conhecido cá em Moçambique. O projeto mais difícil que se pode dar a qualquer um de nós arquitetos, né, é o da habitação de baixo custo no bairro periférico, para aqueles que nem os impostos podem pagar. Aí se mostra a real capacidade criadora, a mais difícil sensibilidade estética, a mais profunda ciência construtiva.
é aí onde ser criativo se torna um imperativo moral. E, já que estamos a falar de dar um passo atrás, se calhar há muitos outros passos atrás que precisam de ser dados, talvez não acaba neste primeiro passo, são precisos vários passos, e talvez esse é um debate interessante de quantos passos para trás seria preciso dar para encontrar a raiz do problema. Isto tudo são só memes que vão aparecendo na internet, mas vão transmitindo uma espécie de sensibilidade social que vai surgindo, né? Bom, vou saltar mesmo por questões de tempo esta parte. Para terminar, dizer que, então, era isto que queria mais ou menos contribuir desde a perspectiva de Maputo, que não só precisamos de refletir sobre a cidade pós-Covid, mas também a cidade pós-pré-história humana. Este é um termo que ouvi pela primeira vez, esta noção de que ainda não saímos da nossa pré-história para admitirmos estas diferenças tão grandes entre seres humanos que vivem tão próximos uns dos outros, mas as desigualdades são tão gritantes. É típico de uma espécie que ainda está na sua pré-história, que ainda não avançou para a verdadeira história humana. Então, acho que esse seria mais ou menos a minha contribuição. E obrigado, desculpem ter passado um pouco de tempo. Obrigado. Paso a palavra a Billy. Impresionante visión. Muchas gracias, Remigio. Pasamos ahora con Mónica Bertolino, desde Córdoba, Argentina. Estás con el micrófono cerrado, Mónica. Está cerrado tu micrófono, Mónica. Mónica, está cerrado tu micrófono. No sé si se le puede activar el micrófono. No, solo ella puede activarlo. Creo que no nos está escuchando. Ahí está, no podía perdón, no podía volver a la pantalla inicial. ¿Me escucha ahora? Perfectamente. Perdón, mil perdones. No te preocupes. Bueno, ya habló Billy de nuestras pertenencias a distintos continentes. Felicito a Remigio por su mirada y muy evidentemente conmovedora, como nos pasa en este momento cuando nos enfrentamos a las crudas realidades que ya venían, ¿no es cierto? Y a las cuales nos enfrenta con mayor visibilidad esta pandemia, frente a desequilibrios sociales y desequilibrios ambientales, que por cierto ya estaban, solo que se han vuelto más evidentes. La realidad entonces nos interpela desde nuestros espacios colectivos y fundamentalmente los espacios de interacción, y como decía Billy, la ciudad está en el foco de esta interpelación y amenaza con disolverse, ¿verdad? Hay tendencias que piensan esto. Y pienso que, como comparto esta idea de la necesidad de parir un nuevo mundo, pero que no es un mundo en Marte, es la necesidad de parir un nuevo mundo sobre otros paradigmas que permiten rehabitar nuestro mundo, que ha devenido en extraño y disfuncional.
la pandemia ha convertido nuestros espacios públicos en espacios de miedo e inseguridad. Ha revelado, como bien decía Remigio, y compartimos, sobre todo en nuestras ciudades, en las ciudades, digamos, que no somos focos centrales del desarrollo, entre comillas, ha revelado los desequilibrios y muestra paradojas como aislamiento y hacinamiento. Y nuestras ciudades que viven en esa tensión entre los signos globales y las pautas locales, en la complicación y contrariedad, ¿no es cierto?, de nuestra marginalidad, como decía, de los focos centrales de desarrollo, entre comillas, y en nuestras economías colapsibles, conservan en sus tiempos de marchas y contramarchas los potenciales suficientes para no claudicar a su urbanidad. Con esto quiero decir su humanidad y la ciudad como humanizante también. Nuestra ciudad de Córdoba es una ciudad, y yo la miro desde el punto de vista fundamentalmente desde ser una ciudad universitaria con mucha intensidad y que pienso que justamente poder retomar, digamos, la ciudad con estas potencialidades, tanto sea desde sus espacios vacíos y sus espacios abandonados, como desde la potencialidad que la propia universidad en tanto ámbito educativo ofrece. Me pregunto también qué rol va a asumir y necesita asumir la naturaleza en la ciudad y cómo necesitamos rehabitar y reparar. ¿Desde dónde? Desde lo natural, desde lo ambiental, ¿no es cierto? Que ciertamente sí, pero fundamentalmente desde la interacción social y cómo aprovechar, en nuestro caso, ¿no?, la potencialidad de la universidad para, a través de ella, unir la educación con la educación pública, con la puesta en funcionamiento de nuevos paradigmas que nos permitan rehabitar y humanizar nuestro mundo. Entiendo que justamente el desafío no es hacer un mundo nuevo de cero. Vuelvo a decir, no es hacer una ciudad en Marte, sino disponer de las herramientas bajo nuevos paradigmas que un nuevo humanismo puede darnos para rehabitar nuestra ciudad. Desde la perspectiva de lograr mejores equilibrios socioambientales, como ya exponía Remigio, que comparto plenamente. Incluir insoslayablemente la perspectiva de género, los principios ecosistémicos, las conexiones de la ciudadanía, la accesibilidad universal, en fin, aquellos paradigmas que ya estaban expuestos como necesarios, pero que hoy es absolutamente imperativo abordar. Esto es todo. Muchas gracias, Mónica. Otra visión desde otro punto de vista, otra ciudad en otro momento. A continuación, Lía Ferreira, desde Oporto. Adelante. Listo. Agora sim, obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Peço desculpa por este pequeno problema técnico. É para mim um gosto estar convosco, principalmente com um painel tão interessante, a falar de um tema tão grandioso como é o tema da cidade propriamente dita. Como o Billy disse logo no início, e bem, a cidade é também a relação homem-máquina, e eu acho que efetivamente nós vamos construindo, nós vamos gerindo as cidades, vamos pensando as cidades
como gestores e de acordo com modas e de acordo com necessidades e não temos a tendência de pensar para além de um curto espaço de tempo. Mas depois surgem as pandemias, e esta não é a primeira, vão surgindo as pandemias que vão afetando essencialmente as cidades, que é onde se concentra grande parte da população mundial, e que o que os dados nos dizem, o que nós sabemos é que essa tendência será crescente e não terá um ponto de inversão. E é precisamente pela necessidade de equacionarmos onde estamos e para onde queremos ir, e o que se espera de nós enquanto pensadores e utilizadores de cidade, que temos que saber, creio eu, mediar muito bem, a fazer aqui o ponto de equilíbrio entre as necessidades, a visão, o futuro e aquilo que nós vamos moldando, porque, como o Henri Lafave dizia, e muito bem, o espaço está conectado com a realidade social, ele é um produto social, ou seja, não é passivo, não é neutro, ele reflete a sociedade e a sociedade também reflete esse mesmo espaço. Portanto, há aqui um compromisso que creio que nós temos que saber encontrar para conseguirmos ser eficientes na forma como nós pensamos o espaço que é de todos, que é o espaço urbano. A título de provocação, relembro uma pequena ilustração que Walter Molino fez para uma capa de uma revista em 1962 e que já foi erradamente dito por muita gente que ele estava a prever a cidade que nós hoje vivemos durante o Covid, mas não, ele por isso simplesmente estava a refletir sobre um problema que se adensou cada vez mais, que era a questão da mobilidade, porque efetivamente a cidade é conexão, a cidade é deslocação, a cidade é interação. E o que o Walter Molino nos propunha era um meio de transporte individual que pudesse ser alternativo ao carro e que ocupasse menos espaço. Entretanto, evoluímos essencialmente para os transportes coletivos, isto obviamente que eu estou a falar de cidades, não como a cidade que o Remígio nos partilhou, mas de cidades que já estão num outro estado de maturação, obviamente. Só que esta forma como nós fomos evoluindo para os meios de transporte trouxe-nos outros problemas, que foi o facto de nós nos esquecermos que a cidade, o mainstream da cidade deveria ser sempre responder às necessidades daquele a que deve servir, que é o ser humano, e às vivências do ser humano. E temos-nos dedicado muito à cidade, infraestrutura para a máquina, infraestrutura para a deslocação, infraestrutura para os modos de mobilidade. Só que também sabemos que as pessoas vão reclamando o seu espaço. As pessoas vão pedindo que, por favor, que a cidade lhes dê espaço para existirem. E vão tentando, de alguma forma ou de outra, reconquistando o seu espaço. Só que esse espaço ainda é muito, muito cimento, ainda é muito, muito regrado e pouco humanizado. E se nós vamos fazendo evoluções ao longo do tempo, e hoje percebemos que há uma necessidade de reequilibrar aqui o perfil das ruas, o perfil do espaço público, de reequacionar na balança a quem é que nós vamos responder e o espaço que deve corresponder à máquina e o espaço que deve corresponder ao peão. Depois esquecemos que não podemos definir uma bitola única para todos, que não podemos exigir a que o espaço não se adapte, a que as respostas não se adaptem, pelo contrário, que não podemos querer que sejam as pessoas ou o cidadão a adaptar-se ao espaço que lhe é dado. E por isso mesmo é que eu gostaria de relembrar que ao longo da vida nós vamos sofrendo várias evoluções de dependência e independência
não somos estáticos, vamos sofrendo alterações, como é óbvio, e por isso mesmo nós temos que ter em conta aquilo que são as necessidades reais de todos, nas diferentes fases da vida, porque se não tivermos esse cuidado, nós estamos a colocar desafios que superam aquele que é o próprio desafio da pandemia propriamente dita. Isto, claro, obviamente tem repercussões a vários níveis. Eu vou avançar, que não tenho tempo para estar a falar de tudo que gostaria, e vou avançar para aquilo que é o grande desafio que a pandemia Covid nos trouxe, e que não é diferente do desafio que outras pandemias trouxeram. E relembro que outras pandemias fizeram com que as nossas cidades tivessem que rapidamente criar infraestruturas para a canalização, infraestruturas sanitárias, e que cada vez mais sabemos que a forma como nós pensamos o espaço urbano está também muito diretamente ligada com a qualidade da saúde física e mental. E, portanto, não podemos ignorar os desafios que vão surgindo e temos é que saber que rapidamente adaptarmos. Este choque é sempre bom para a evolução. Durante a fase da pandemia nós sentimos necessidade de nos adaptar, sentimos necessidade de criar novas formas de conseguir viver no espaço de todos sem colocar a segurança de ninguém em causa. Obviamente que isto foi trazendo repercussões e que vão ficar para sempre marcadas. Estas marcas, porque as cidades são também elas fósseis daquilo que é a nossa vivência, as nossas experiências. E certamente que a pandemia Covid nos vai deixar marcas muito profundas que dificilmente se apagarão ou se esbaterão. E uma das grandes marcas que eu acho que esta pandemia nos trouxe foi a marca da identidade. Porque se nós formos pensando na cidade organizada, estruturada, de acordo com aquilo que nós pensamos que são as infraestruturas de mobilidade e aquilo que os vários agentes pensam para as cidades, também temos que ter presente que há uma questão essencial que é a identidade. A sociedade e as cidades vivem muito da identidade e não podemos impor modelos identitários. Por isso é que é muito importante, cada vez mais nós pensamos na cidade como uma cidade democrática, uma cidade que envolve e que cria modelos de participação para que todos possam ter espaço. Não podemos permitir que as cidades continuem a ser construídas de forma impositiva. E acho que o papel do urbanista aqui é essencial, mas eu acho que enquanto não pensarmos no equilíbrio entre... Sim. Perdón, Lía, 30 segundos nada más. Ok. Muito resumidamente, acho que tudo se resume a isto. O espaço urbano não é um espaço anónimo de ninguém, é um espaço elaborado ao longo do tempo para acolher a vida e convivências. As cidades são educadoras, transferem conhecimentos, aprendizagens, utilidade, mas também emoções e valores. E o nosso grande desafio do momento é realmente conseguirmos adaptar o espaço de todos aos desafios que agora conhecemos. Obrigada. Gracias, Lía. Esto último recuerda a Jane Jacobs, que decía que las ciudades tienen la posibilidad de darnos algo a todos, solo si y solo cuando están creados por todos. Y terminamos la última presentación con Ana María Durán, de Ecuador, de Quito, pero que está en Nueva York ahora, y que veo que además ya pudiste llegar a un sitio donde estés cómodamente participando. Qué bueno. Adelante, Ana María. Muchísimas gracias, querido Billy, y mil disculpas por mi confusión, estupidez mía. No trascendió, no te preocupes. Y nada, me encanta estar aquí, hermoso verte a ti, querida Mónica, me encantó escuchar también a Lía, a Ren y a Remigio desde Mozambique, me impresionó mucho ver la condición
de las ciudades de Mozambique, no las conocía. Y yo lo que voy a hacer es un poco, quizá aquí romper un poco con la típica presentación que doy generalmente, pero ya que Billy nos puso el reto de las humanidades, que de paso adoro, me parece que es una manera de celebrarla. Entonces lo que voy a hacer es que no podemos apagar la luz, pero supongo que sí podríamos de alguna manera apagar todos la cámara por un segundo, así como que quedarnos en la oscuridad y solo escuchar. Les voy a leer unos pocos poemas de Jorge Carrera Andrade, que creo que celebran mi ciudad de una manera en la cual no podría yo. Entonces voy a compartirles Quito a través de la poesía de Jorge Carrera Andrade. Este se titula Retrato de un monje, cuadro de la escuela quiteña. Las manos descarnadas son de un santo que dio a la juventud la flor del vicio, y llegado el otoño con cilicio, ciñe su corazón copa de llanto. Le brindaron secreto maleficio el racimo de carne y el acanto, pero ha sido tan grande su amor santo que por fin va a salvar el precipicio. Ahora solo tocan los misales, esos párpados tristes y esas manos que hirieron los pecados capitales. Y alza su corazón viejo de orgía a la constelación de astros hermanos como un regio copón de pedrería. Este fue uno de los primeros que escribió él. Le brindaron secreto maleficio el racimo de carne y el acanto, pero ha sido tan grande su amor santo que por fin va a salvar el precipicio. Ahora solo tocan los misales, esos párpados tristes y esas manos que hirieron los pecados capitales. Y alza su corazón. Ay, perdón, esto lo he repetido. Sigo en el bus. Este es el otro que me toca ahora. Es Sol y lluvia de Quito. Disfrutan la frescura de las cumbres, por igual la campana prisionera, los indios con sus sacos de legumbres, los asnos con su carga de madera. Tienen los rostros hondas mansedumbres en el trajín continuo de la cera y gobiernan la escena entre dos lumbres, las torres de faz noble y altanera. El sol es bueno como pan caliente y se deshace en oro hasta que llega un súbito aguacero o el poniente. Con su rostro de piedra, Quito ruega en su fanal de lluvia transparente, o sueña que es un arca que en el cielo navega. Este es de la hora de las ventanas iluminadas de 1927. El gallo de la catedral, este es largo, creo que me lo voy a saltar y lo leo si es que tengo tiempo luego. Prefiero asegurarme de que leo uno sobre el río. Un río que, aunque no lo crean ahora, no es más que una cloaca altamente contaminada. El río Machángara que cruza la ciudad. Y este se titula El río de la ciudad natal. Machángara de menta, eres mi río. Atraviesas mi pecho y no los prados. Aguas de historia y lágrimas de siglos, mortaja de crepúsculos ahogados. Entre casas y huertas pasajero, caminas y murmuras entre dientes. Tus monedas escondes en las guijas y te vas a dormir bajo los puentes. Oh río de mis años mozos, curso de geografía azul y arte amoroso, aprendí en tus remansos la ternura, la ciencia del abrazo silencioso. Suspiros de Matilde entre las ramas, cristalina gramática viajera, de las ondas, primaria ortografía de una escuela de juncos de Nilera. Exploración azul en las orillas, nuevos mundos del oro y de la gloria. El imperio del sol, de las abejas, labraba su panal para la historia. Van los conquistadores por el río, los penachos ondean en la bruma. Oh verde infantería de carrizos, morriones de cristal, cotas de espuma. Oh novelas amadas como novias, aventura mental, descubrimiento del universo en flor, pronto a agostado, hojarasca de libros en el viento. Primer dolor y soledad primera, y primeras preguntas pavoridas. ¿La vida es solo un río hacia la muerte? ¿Acaso viviremos otras vidas? Y aquí voy a encender otra vez la luz, un poco para
contarles por qué me parece que este simposio es un simposio particular y me pareció pertinente abordarlo desde la pintura, desde la poesía, porque quizás nuestra aproximación a las ciudades se ha vuelto demasiado tecnocrática. Yo también peco de eso. Tenemos que cuantificar, necesitamos datos, tenemos que medir índices de pobreza, índices cuestionables además, porque cómo se mide la riqueza. Creo que la pandemia también nos ha hecho cuestionar un poco esa visión materialista de la riqueza. Mi país es un país que ahora está abordando la economía desde la perspectiva de, otra vez, un poco el consenso de Washington y el programa de reestructuración económica, en fin, y desde la austeridad. Ningún problema con la austeridad. Creo que la pandemia a mí me ha devuelto a una austeridad más profunda. Con el paso de la vida me vuelvo cada vez más austera. Pero la pena es que mi gobierno concibe la austeridad de una forma equivocada. Y una de las cosas que está atajando es la cultura. Además, me temo que van a empezar a privatizar la educación. Pero lo que me preocupa de que se subestime tanto la cultura es justamente que esa visión que es austera y lo primero que corta es el presupuesto del Ministerio de Cultura o el presupuesto de los museos, el presupuesto que va para las artes y los artistas, porque se los considera superfluos. Pero la cultura no es superflua, es esencial. Y una aproximación a la ciudad que privilegia la cultura es una aproximación humanista por excelencia. Me parece que esa frase de que no solo de pan vive el hombre es crítica y en la pandemia se ha vuelto evidente, ¿no? Lo que nos ha dado felicidad total es poder leer un poema, poder escuchar un concierto de música, aunque sea en el computador, poder salir a la calle y pararse debajo de un árbol. Todo eso, el árbol gratuito, las flores gratuitas, el sol que nos baña la cara gratuito. Esa poesía que nos regala el amigo o que nos regala Jorge Carrera Andrade, bueno, un libro sí cuesta algo, ¿no? Pero podemos incluso meternos al internet, escuchar poesía, escuchar un concierto. Estos poemas me los regaló un amigo, Edwin Madrid, a quien le quiero agradecer. Cuando le dije, Edwin, ayúdame con varios poemas de Quito, los que más te gusten. Él es poeta también. Y me recuerda también a otro amigo en Quito, el Cristian, que vive en Solanda, un barrio proletario, un barrio que se formó con campesinos que llegaron de todo el país a Quito, un barrio entre comillas informal de autoconstrucción, semi-autoconstrucción, porque en realidad es un barrio incremental que fue elaborado como una propuesta incremental desde la tecnocracia de las finanzas y el gobierno, que básicamente proveyeron a estos quiteños, aunque no lo crean, porque no era el incrementalismo de Aravena, que es más digno, era un incrementalismo en su gran mayoría de piso-techo. Literalmente la gente recibió una losa, otra losa y una batería de baño. Y allá llegaron a vivir los campesinos de Ecuador. El terreno fue donado, sin embargo, se les cobró durante 30 años por un préstamo. En esa época se abrió el Banco de la Vivienda y a la gente que vivía en Solanda se le cobró durante 30 años su piso-techo. Algo inverosímil considerando que se hizo con fondos con básicamente préstamos no reembolsables y con un terreno donado, pero sin embargo a la gente se le cobró su piso-techo y ahora es un barrio tremendamente próspero, uno de los barrios más interesantes de Quito. Si van algún día a Quito, visítenlo. Y ahí conversando con Cristian, que es un cineasta, un gran dronero, un rockero, un tipo maravilloso de este barrio hipercreativo que es Solanda, él un día me dijo, Ana María, si es que hubiese un museo en Solanda, un centro cultural, solo uno, yo no hubiera perdido al 80% de mis amigos. Interesante, ahí está nuestro sentido de la austeridad. Solo creemos que en el estómago, ¿no? Hay necesidades básicas que hay que cubrir, de acuerdo, hay que ocuparse de la alimentación y hemos puesto en riesgo nuestra alimentación. Creo que la pandemia también dejó eso muy claro. Había ciudades que no podían alimentarse porque han sometido todo su hinterland a la exportación, otras que han hecho un mejor trabajo de desarrollar una economía regional. Pero aparte de garantizar la alimentación y de garantizar todo lo básico, es fundamental que garanticemos también eso que no es el pan, que es lo que permite que una juventud que crece en Solanda no esté a los 17, 18 años casi exterminada. A mí me sorprendió mucho ese comentario de Cris. Y le dije, ¿me dices en serio que has perdido al 80% de tus amigos? Me dijo, sí, están todos muertos.
por pandillas, broncas, violencia en la ciudad, y en el museo hubiésemos encontrado ese espacio donde liberar toda nuestra fuerza juvenil, ¿no? En lugar de hacerlo en las calles y con las drogas. Yo me había puesto aquí te voy a tener que timer, interrumpir. pero no me suena todavía. Creo que ya se pasaron los 5 minutos, ¿verdad? Un poquito. Sí. Nos queda Ren todavía. Quería compartir un poco de arte, nada más. Un abrazo. Gracias. Todo esto de la poesía me recuerda a la imagen de Lía, donde el adulto tiene un corazón pequeñito y un cerebro muy grande. Es como poner el corazón en vez del cerebro arriba, ¿no? Y creo que eso es parte del humanismo, sin duda. Nos queda Ren Ito, desde Oporto también. Adelante, Ren. Ok, obrigado. E compartilhar ecrã. Ok. Tá vendo o ecrã? Ok. Sim, eu chamo-me Ren Ito. Eu sou japonês, mas quem está a viver em Portugal já há 17 anos. E a minha carreira profissional começou em Tóquio. Depois de acabar a faculdade, eu desloquei ao Tóquio. E isto é uma imagem de Tóquio para fora do Japão. É com várias aranhas de céu e mais é bastante moderno, mas entretanto tem alguma coisa histórica também existe no meio da cidade. Também a natureza existe no meio da cidade. É uma cidade que parece muito equilibrado. Só que depois de começar a viver em Tóquio, eu reparei o que é a realidade de viver em Tóquio. Isto é uma típica imagem, acontece todos os dias no Tóquio. Isto é empregado de estação de comboio está a empurrar a pessoa para dentro do comboio para não atrasar o comboio. Porque o habitante em Tóquio é para 12 milhões, e isto é muito mais do que toda a população em Portugal. E elas, em japonês, a pessoa de Tóquio está a viver numa cidade, não é país inteiro. Então, numa cidade, então, a densidade de pessoa é muito alta. Então, sempre é tipo assim, e nós gastamos mínimo uma hora, a pessoa existe tipo 2 horas para gastar a deslocação de casa até o escritório. Então, isto é uma imagem, não é muito exagerado, uma imagem típica depois do tempo de almoço, a pessoa está esgotada, está a dormir na mesa. No meu caso, o trabalho começou às 9 e o tempo de almoço é entre meio-dia e 1. Então, comemos rápido e dormimos na mesa e trabalhamos até 11, mais ou menos, todos os dias. E gastamos outro dia, 1 hora, 2 horas para voltar a casa e jantamos para meia-noite. Então, esta também é a típica imagem para voltar a casa, tudo que a gente quer ter tempo para dormir dentro de a cada momento. E com algum treino, conseguimos dormir a pé e com pendurado. E, sim, isto é uma imagem de vida para dar energia. Temos muitos este tipo de gênero e para trabalhar ainda mais. Isto foi a minha vida durante 3 anos e meio. E depois desloquei a Portugal. E, ok, não é todos os dias, mas temos algum tempo para assim, almoçar com tranquilo, na esplanada.
E trabalho sem um fato e gravata, e mais ou menos assim, não é super pressão, mas no modo bastante relaxada. E começou esta Covid, então nós começamos a trabalhar por internet e sim, com este tipo de vários programas e toda a indicação também feito por digitalmente. Isto é uma indicação para colaboradores, muda isto, desenha isto e assim trabalhamos nesta maneira. Só que depois de tantos tempos de confinamento, a pessoa começou a estar cansada de ficar em casa. Então, nós decidimos, só depois do tempo de almoço, juntamos para estar junto e falar cara a cara, mas com máscara. E nós sentimos a necessidade de encontrar com pessoa, mas algumas coisas sim podemos fazer digitalmente. Isto é, ainda estamos no processo de descobrimento. E meu filho nasceu no ano passado, mesmo no início do confinamento, no fim de março. E eu acompanhei durante um ano todo o desenvolvimento do meu filho. E se eu vivia em Tóquio, talvez esta coisa não conseguíamos fazer. Mas em Tóquio, assim, tipo, trabalho é principal na minha vida. E o resto é mesmo, foi o resto, uma pinguinha de tempo e assim, fazemos outras coisas. E cheguei a Portugal e minha vida profissional e minha vida privada fica bastante equilibrado. Só que agora fica tudo misturado, não há separação de vida profissional e vida privada. E tenho uma grande esperança. Nós pensávamos, temos trabalho, temos escritório, temos que ir para o escritório, só que agora esta Covid quebrar este tipo de esquema feita muito antes de chegar o tempo de internet e a ferramenta digital. Então, estou a esperar o que vai acontecer depois de esta Covid. É isso. Muito obrigado. Muchas gracias, Ren. Ha sido muy interesante ver ópticas muy distintas desde lugares muy distintos, ¿no? Si pudiera resumir de alguna manera, diría que Remigios desde Maputo se concentró en un tema que abarca la mitad de la humanidad, que es la pobreza, el tema de lo social, el tema de la polarización. Mónica pone un énfasis en la parte de educación y la ciudad como un espacio donde se desarrolla, cómo la educación puede inducir nuevas maneras de vida. Lía habla de la complejidad y la mezcla y la necesidad de que abarque a todos la ciudad y cómo la ciudad puede tener muchas expresiones necesariamente. Ana María pone el énfasis en la poesía, en la parte sensorial y en la necesidad de la cultura, y ahí me remite directamente al caso de Medellín, que es una ciudad que se ha rescatado a partir de la conectividad por un lado, pero también de traer la cultura y la educación y las oportunidades donde uno las hay. Y este paseo muy bonito, muy individual, muy humano de la vida en dos ciudades. Me recuerdas un poco, Ren, a Charles Dickens, con su historia de dos ciudades y el contraste entre Tokio y Oporto como el de Londres y París en su momento. Tenemos poco tiempo, nos hemos extendido un poco más y Natasha, no sé a qué hora tenemos que cerrar así
estrictamente porque siguen otros eventos, pero me gustaría lanzar un par de temas al aire. Creo que hay una relación clara entre cómo pensamos, cómo actuamos y cómo construimos ciudad. Y que para que haya un cambio en la ciudad tiene que haber un cambio de pensamiento, y para que haya un cambio de pensamiento también tiene que haber un cambio en el lugar. Es un ciclo donde se inducen cambios y estos van provocando cambios de comportamiento en la sociedad. Creo que estamos en un momento particularmente importante en la humanidad, porque así como entramos con la revolución industrial en un crecimiento de la producción y un crecimiento y una evolución de la ciencia y de la medicina que permitió una capacidad de producción que no había existido antes, y esto permitió también un crecimiento tremendo de la humanidad. En 100 años crecimos más que en los 4.000 años anteriores. Ahora estamos en el umbral de un nuevo cambio de producción. Toda la inteligencia artificial, toda la revolución tecnológica promete una serie de un nuevo aceleramiento de la economía, pero al mismo tiempo con una expectativa de estabilización e incluso reducción en algunas regiones de la población. La pandemia nos puso enfrente temas como la virtualidad, donde se puede y donde no se puede, es decir, estos dos lados. La sociedad que está conectada, que hace un trabajo que puede hacer en la computadora y lo puede hacer a distancia, y la que tiene que estar presente. Hay una dualidad fuertísima. En un mundo hiperpolarizado por un capitalismo, yo diría, hiperliberal, salvaje, pero que encuentra su límite, porque se basa en el consumo y la producción, en la ecología. Un advenimiento de la virtualidad que globaliza más al planeta, lo unifica más. Un día que superemos bien el tema de los usos horarios, lo vamos a hacer mejor. Y la traslación del campo a la ciudad, con unas quizás signos posibles de la posibilidad de volver de la gran ciudad donde se desarrolla la actividad a ciudades más pequeñas, gracias a la virtualidad, pero que tampoco está claro en este momento. Por otro lado, podríamos pensar que estas grandes distancias, que son las que descomponen, en mi opinión, el espacio público, porque nos obligan a transportarnos, nos cansan, nos hacinan, como veíamos en las fotos del metro de Tokio, que son igualitas a las del metro de México, hasta el mismo color de los vagones, pudieran apuntar también a la atomización de las centralidades, donde vamos todos los días a trabajar y donde estamos durmiendo, y probablemente a un proceso lento de distribución de las actividades en usos mixtos más homogéneos. Me gustaría preguntarles, y la respuesta, quien se apunte empiece a hablar directamente para que hagamos una conversación fluida. ¿Qué opinan de esto? ¿Hacia dónde piensan que van las ciudades o sus ciudades, y cuáles son los retos más importantes? Quien se apunte, nada más abra micrófono. Yo me tiro a la pileta, como decimos acá. Muy interesante todas las reflexiones, comparto plenamente, son también además complementarias, ¿verdad? Fundamentalmente debido a al tiempo, y que uno quiere como focalizar aquello que encuentra como más visible desde cada uno de los puntos en donde estamos. Comparto que sin duda coexistirá la ciudad virtual, la sociedad virtual, pero durante este tiempo ha sido muy visible que frente a la globalización y dilución de fronteras, se han creado nuevas fronteras internas, sea por concretamente fronteras sanitarias o visiblemente fronteras por las desigualdades
sociales y por la inseguridad. Sin dudas, es difícil pensar realmente como hacia dónde irá concretamente, pero la coexistencia de un mundo virtual, sin dudas, pienso va a sobrevivir. Y lo otro que decías en relación a las grandes ciudades, ¿no? Comparto que el problema justamente son las grandes ciudades y que tenemos que resolver las grandes ciudades, que no tenemos que irnos que no va a haber un movimiento de la ciudad hacia el campo, y que probablemente las ciudades de mediana escala, yo vivo en una ciudad de mediana escala, REN ha mostrado lo que es vivir en una megalópolis y en una ciudad, si bien probablemente semejante en población que la nuestra, es una ciudad más humanizada, en el sentido de que se puede interactuar y llegar a los lugares. Es decir, la necesidad de poder acortar los tiempos de desplazamiento va a ser sin duda un eje. El uso de los espacios públicos y además de la multiplicidad de usos de esos espacios públicos, ¿no? Es decir, no solamente para recrearse, sino que tal vez también para ser educativos, no para residir, indudablemente no, y por supuesto, bueno, la necesidad de renaturalizar también las ciudades. Creo que estos paradigmas que ya venían, digamos, interpelándonos, ya son definitivamente una realidad. El otro aspecto que mencionabas y que ciertamente comparto es que este es uno de estos momentos o puntos de inflexión dentro de la historia que nos permiten precisamente repensar y retomar, en este caso, lo que acabo de mencionar. Las herramientas que nos brindan los nuevos paradigmas y además generar otras herramientas para poder resolver el tema de la ciudad que, insisto, es el gran tema. O sea, entiendo que no se disolverá, sino que debemos parir un nuevo mundo sobre el mundo real, en el mundo real que vivimos, ¿no? Muchas gracias, Mónica. Tenemos muy poco tiempo, nos cubrimos el tiempo con las presentaciones que han sido exquisitas. Vamos a darle unos minutos con respuestas muy breves, muy concretas, porfa, para que haya una oportunidad de todos. Lía, por favor. Obrigada. Eu realmente não tive tempo para explicar tudo o que queria falar durante a minha abordagem, mas basicamente esta pergunta permite-me completar aquilo que eu estava a tentar explicar. Eu acho que esta pandemia fez-nos perceber a grande importância de termos uma infraestrutura social. As redes sociais, e não rede social do ponto de vista tecnológico, mas rede social de apoio, ficaram aqui em evidência, tal como também ficou a necessidade de apostarmos nas mobilidades suaves e nos meios de transporte coletivo, mas com outro tipo de higienização, porque as pessoas neste momento estão receosas de transportes públicos em que haja uma grande aglomeração de pessoas e têm optado pelo carro, e a alternativa ao carro é, sem dúvida, a bicicleta e a trotinete, e aqui reforço novamente a necessidade de termos em conta que se realmente queremos apostar em modos suaves e bem, mais ecológicos, mais sustentáveis, temos também que pensar no tipo de pessoas que os podem usar. E como nós queremos o nosso espaço desenhado. E é muito importante aqui, porque ficou muito claro que aquilo que seria a aposta das tais cidades compactas, condensadas, as cidades de 15 minutos, que até ajudam a dinamizar o mercado local, a economia local, trazem também esta necessidade de atendermos às necessidades e acautelarmos aquilo que é a identidade do espaço,
porque estávamos a percorrer num espaço, as grandes cidades estavam a ficar demasiado cosmopolitas e demasiado turísticas e a esquecer a identidade local, e agora percebemos que tem que haver uma identidade local, e no Porto, na cidade do Porto, isso ficou muito claro, porque a dada altura ruas inteiras ao fim de semana eram fechadas ao tráfego motorizado para poderem ser usadas para atividades recreativas. Portanto, as pessoas começaram realmente a reclamar o seu espaço, a sua identidade no local. Outro problema que ficou muito identificado foi a questão da necessidade de regularmos o mercado habitacional, o mercado imobiliário, porque grandes cidades como Mumbai e Nova Iorque, que têm concentrações de pessoas, foi fácil perceber que havia um maior número de contágios de acordo com aquilo que eram a distribuição das pessoas por casa, ou seja, havendo menor capacidade económica, tínhamos mais pessoas a partilhar casa e tínhamos maior número de contágios. Então percebemos agora que há uma necessidade de repensarmos a forma como nós idealizamos as habitações, porque o home office, a cidade, a casa como espaço de trabalho veio para ficar sem dúvida, porque a tecnologia veio mostrar-nos que até podemos ter economia, porque evitar deslocações e conseguimos responder da mesma forma, ou se calhar de forma melhor, através da tecnologia, não precisamos estar em constantes deslocações, mas então temos que repensar o espaço de escritório e o espaço da habitação, temos que repensar e regular o mercado imobiliário, temos que garantir que todos tenham acesso económico à sua própria habitação, temos basicamente que respeitar, e foi isso que eu tentei explicar, respeitar a identidade da cidade, a sociedade e a cidade como um organismo vivo, porque a cidade não é estática, não podemos pensá-la como uma fórmula matemática, temos que pensar como um organismo que vai tentando sobreviver e adaptando-se de acordo com aquilo que são as necessidades emergentes. Y nosotros en Portugal, y para fechar, porque sé que tenemos poco tiempo. Qué bueno que has podido redondear. Sí. Estamos con el tiempo súper justo. Me encantaría seguir escuchándote porque todo lo que dices coincido plenamente contigo. ¿Qué tal si entras tú, Remigio? Un minuto Ren y un minuto Ana María. Não tenho muito a acrescentar. Vou aproveitar a oportunidade só para parabenizar os organizadores. Um tweet, puedes dizer um tweet. Sim, um tweet, sim. Quero nesse tweet, parabenizar os organizadores do simpósio. Acho que está muito bem. O website, as salas, os temas, tanta diversidade. É realmente impressionante. Nós, como disse na apresentação, faço parte do movimento humanista, que acho que também é um movimento humanista, né, que está a organizar este simpósio, e é muito bom de ver que as coisas estão assim, tão dinâmicas. Eu não estava tão familiarizado com o Centro Mundial de Estudos Humanistas. Então, queria mesmo parabenizar os organizadores, a toda a gente que voluntariamente está a empurrar esta iniciativa aqui. Obrigado. Gracias a ti, Remigio. Ren. Sim, eu gostei muito, mesmo toda a apresentação, e cada um mostra aspecto bastante diferente, do ponto de vista também diferente. Também gostei muito da apresentação de Remigio, e eu agora estou a pensar como posso resolver se eu fosse Remigio. Isto é uma grande vantagem do simpósio, porque se mostra cada problema diferente, e assim podemos sentir, se fosse outra pessoa em outra região, como podemos contribuir. Então, sim, esta é uma parte muito bonita deste simpósio, este é o que eu achei. Sim, obrigado. Muchas gracias, Ren. Ana María, un tweet. Un tweet. Como dijo Mónica,
todas estas problemáticas que estamos conversando, sobre las cuales estamos conversando ahora, son problemáticas que existían ya y simplemente con la pandemia se han vuelto claras, ¿no? La inequidad adquirió aristas innegables. Por otro lado, también nos han llevado a revisar todas nuestras fuentes, porque también veníamos pensando en cambio climático, la debacle medioambiental y los problemas sociales profundos que tenemos, sobre todo en los latinoamericanos, no podemos soslayarlo. Y mis dos fuentes siempre han sido Brasil. ¿Por qué? Porque admiro Curitiba, pero no solamente Curitiba, admiro lo que se hizo a nivel también del Estado, y la historia precolombina, porque las ciudades precolombinas son alucinantes. Y este año que se celebra, que se conmemora, porque no es una celebración, es una conmemoración, la caída, no la caída, la transformación de Tenochtitlán en Ciudad de México, creo que es un año en el que sí sería importante que revisemos los 5.000 años de historia urbana que tenemos, porque ahí hay claves vitales para el futuro de América Latina. Pero también revisar ese caso de Curitiba, y de todo el estado yo me confundo Pará con Paraná. Paraná es, ¿verdad? Toda la gobernación. Porque un poco lo que pasó con la aglomeración, cuando Curitiba empezó a volverse víctima de su éxito, porque empezó a traer más gente de la que había estimado y empezaron las zonas informales a proliferar, lo que decidió hacer Jaime Lerner ya a la escala del estado es averiguar por qué la gente va a Curitiba, por qué no se está quedando en los otros lugares, y empezar a hacer el proceso de acupuntura urbana a escala regional. Y yo creo que en América Latina sufrimos del fenómeno de las ciudades primate. México, Santiago, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Caracas, todos los países son iguales. Tenemos que empezar a hacer esas inversiones públicas en un sistema policéntrico que permita mejorar la calidad de vida, porque en las ciudades primates es un reto muy difícil de lograr. Eso diría yo. El policentrismo urbano y el policentrismo regional, ¿no? Sí, es fundamental. Distribuir mejor. Siempre que hablamos de ciudad se acaba el tiempo y se acaba demasiado rápido. Es un tema que da para horas y horas y horas y puntos de vista y capas y lecturas. Es inagotable, es apasionante por eso. Quiero agradecerles a todos, ustedes, Lía, Ren, Remigio, Ana María, Mónica, por haber participado, a los organizadores por haberme invitado, por habernos invitado a todos, y pues tratando de cumplir con el horario para que no se atrasen las siguientes conferencias y demás, pues nos quedamos desgraciadamente con ganas de hablar más, con ganas de invitar al público a participar. Pero bueno, seguramente habrá más oportunidades de hablar de ciudad. Muchas gracias a todos.